Olá a todos, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês de novo, muito embora não presente na live, mas gravando duas apresentações sobre a Covid-19 e o sistema prisional de dois países, os Estados Unidos e a República da Irlanda. Nessa apresentação eu vou falar então sobre os Estados Unidos, com base num artigo publicado numa revista chamada JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana, uma revista muito conceituada, cuja referência vai estar disponível aí para vocês, se quiserem ler o artigo original, que é um artigo curto, mas está escrito em inglês. O artigo começa falando da questão da Covid nas prisões, da ansiedade que isso provocou desde o início da pandemia, e comenta que nos Estados Unidos, na imprensa, existe bastante informação a respeito, mas sempre abordando situações de unidades prisionais individuais em diferentes locais, mas sem uma visão de conjunto. E esses autores, então, tentaram conseguir informação que pudesse dar um retrato sobre o impacto da Covid-19 nas unidades prisionais ou no sistema prisional norte-americano. Então, a dificuldade principal foi de conseguir as informações, porque eles precisavam de informações sobre ocorrência de casos e de mortes dentro do sistema prisional, precisavam de informação sobre o número de pessoas dentro do sistema prisional norte-americano e precisavam dessas mesmas informações, número de casos, número de mortes e número de habitantes para o país Estados Unidos. As informações para o país foram obtidas sem maiores dificuldades, já que o número de casos e o número de óbitos são notificados para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é mais ou menos o que o Ministério da Saúde faz aqui no Brasil. Todas as informações são centralizadas lá, eles têm essas informações por unidade federativa, mas para todo o país. Os dados populacionais foram obtidos junto ao equivalente ao IBGE nos Estados Unidos. Quanto aos dados das unidades prisionais, houve uma dificuldade maior de se obter informação, e a qualidade da informação é um pouco questionada pelos próprios autores. Não existe essa informação centralizada, e eles conseguiram, então, os dados sobre casos, número de casos e número de mortes por Covid-19, através de um projeto ligado à Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que conseguiu compilar essa informação quase que individualmente em cada unidade prisional, com fontes ligadas ao próprio Estado, às diferentes unidades federativas norte-americanas, e também, inclusive, dados de imprensa, para ter certeza que eles não estavam deixando passar nada. Isso para, então, os dados do numerador, né? O número de casos, o número de óbitos. Quanto ao número de presos, né, no sistema, então, isso foi obtido junto aos diferentes estados, e é um dado presumivelmente mais confiável, e no período que eles fizeram esse estudo, no período entre 31 de março a 6 de junho, e os dados que eles usaram para número de presos foram dados obtidos no mês de maio. Tá? Muito bem, então isso foi como eles conseguiram informação. Quantos casos, então, foram computados? No caso quanto a número de casos diagnosticados, tá? Aí nós estamos falando casos todos eles confirmados por diagnóstico através do RT-PCR, que é aquela técnica aquela espécie de cotonete, né, que se faz
se colhe material no fundo da garganta, né, e se procura, então, material genético do novo coronavírus. Foram 42.107 casos até o dia 6 de junho, no sistema prisional estadual e federal nos Estados Unidos. Não estão computados aqui dados de cadeias, eles não tiveram acesso a isso. Nesse mesmo período, foram observadas 510 mortes e existia um total de 1.295.000 prisioneiros no sistema federal e estadual norte-americano. Fazendo as contas, a incidência de casos diagnosticados, né, pelo método que eu expliquei, foi de 3.251 por 100 mil no sistema prisional, enquanto que no país, Estados Unidos, foi de 587 por 100 mil. Ou seja, foi 5 vezes mais alta no sistema prisional do que no país como um todo. Quando se foi observar o número de mortos, a mortalidade, também expressa por 100 mil habitantes, foi de 39 no sistema prisional e de 29 no país. Tá? Então, dá mais ou menos 1,3 vezes maior no sistema prisional, mas aí há uma questão de que a distribuição por faixa etária na população prisional e na população americana é diferente, tem proporcionalmente muito mais idosos que têm mais risco de ter formas graves de morrer por Covid-19 na população geral do que na população prisional, e fazendo ajustes por essa distribuição desigual, né, de faixa etária, se chega à conclusão que a taxa ajustada de mortalidade no sistema prisional foi 3 vezes mais alta do que nos Estados Unidos. Nós vamos mostrar agora um gráfico em que nós vemos, eu não estou vendo, sim, o gráfico aqui, vocês vão estar vendo, eu não tenho como apontar, então eu vou descrever. No eixo Y, né, vocês têm, então, o número de casos de Covid por 100 mil. Então, ele vai mostrar o número cumulativo de casos. Então, não é número de casos a cada dia, né, porque no eixo X é o tempo, né, vai de 1º de abril a 6 de junho, e os pontos que vocês estão vendo não é o número por dia, mas sim o número cumulativo por dia, mas não o número absoluto de casos, e sim o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos dividido por 100 mil habitantes. Se vê aqui no gráfico em cor alaranjada, que há, então, um crescimento linear na população norte-americana, e que, em preto, os pontos pretos são os coeficientes de incidência na população prisional. Esse coeficiente, nos primeiros, mais ou menos, 14 dias, foi inferior ao da população americana, mas as linhas se cruzam e há um aumento muito mais nítido na população prisional, que equivale a cerca de 8,3% ao dia, enquanto que na população dos Estados Unidos foi de 3,4% ao dia, tá? Ao dia. Então, nota-se que claramente há um aumento, aqui nós estamos vendo, então, o número de casos, né? não o número de mortos, mas o número de casos aumentou muito mais nitidamente na população prisional do que na população do país. Muito bem, então, os autores questionam, em termos, apontam algumas limitações desses estudos. Assim, a qualidade dos dados, como eu expliquei na introdução, não é das melhores, né? Pode ter faltado, ter algumas incorreções quanto à fidedignidade desses dados. Os dados sobre cadeias, então, não foram incluídos, porque eles não tiveram acesso a essa informação, e eles lamentam que eles não conseguiram estratificar os dados por cor e por comorbidades, porque essa informação para o sistema prisional não era disponível. Tá? A conclusão dos autores foi que a situação da Covid-19 nas prisões americanas não será contida se não for implementado um controle de infecção mais efetivo. Tá? Então, eles chegam à conclusão
que a forma como está sendo feito o controle da COVID, de infecção da Covid-19 no sistema prisional como um todo, né? Eles não particularizam, deve ter heterogeneidade em lugares que funcionam melhor, lugares que funcionam pior, mas como um todo não está funcionando bem e alguma coisa deveria ser feita, mas no artigo eles não entram nesse detalhe. Para terminar, o que nós podemos aproveitar dessa informação no caso do Brasil? No caso do Brasil, não dá, com os dados que nós temos disponíveis, para fazer um estudo semelhante, porque nós não temos dados em número significante, né, em número importante de diagnóstico por RT-PCR. E mesmo para a população geral, isso ainda nós estamos aquém do desejado, e dentro do sistema prisional eu acredito que a informação seja muito limitada. Então, para fazer com os testes que nós temos usado na prática, que são os testes sorológicos rápidos, isso realmente não seria possível, porque a confiabilidade dos resultados seria bastante ruim. Mas talvez seja possível fazer algo semelhante para óbitos, porque a maioria dos óbitos, ou pelo menos a proporção alta desses óbitos, não ocorrem dentro do sistema prisional, ocorrem dentro do sistema hospitalar, e dentro do sistema hospitalar, a probabilidade de confirmação por diagnóstico laboratorial é mais alta, né? Então, isso é algo que fica aí como uma possibilidade de ser explorada no futuro. Então, essa apresentação sobre os Estados Unidos, e seria interessante, então, quem tiver interesse em comparar com a apresentação sobre a República da Irlanda, que é bastante diferente. E lembrar que a referência do artigo estará disponível para vocês. Até uma próxima oportunidade.